E hoje é sexta-feira, é 7 de fevereiro, de um início de mês maravilhoso para todos nós. Eu sou Marina Seganfredo e juntos vamos mergulhar aqui no 16º episódio da nossa aguardada review jurídica semanal. Antes de começar, eu já quero saber de você, amante da área penal, se já acessou a nossa Criminal Letter. Na última quarta, no dia 5, nós lançamos a nossa primeira newsletter temática. Nela, a gente vai tratar de um conteúdo exclusivo da área penal, com profundidade, atualidade e, sobretudo, utilidade para o seu dia a dia. Afinal, a gente só aprende mesmo quando a gente lê e coloca em prática, não é verdade? E se você não se inscreveu, então corre para aproveitar a Criminal Letter. Na próxima quarta-feira, às 11 horas, já tem um novo conteúdo disponível. Agora me conta aqui o que você está achando do nosso podcast. E a Law Letter tem feito a diferença aí no seu dia a dia? Se você está curtindo, deixa um comentário aqui no Spotify contando o que você achou. A sua opinião é super importante para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade e cada vez mais relevante para você. Bora começar? TJ São Paulo mantém condenação de casal por tortura contra bebê e determina a perda do poder familiar. A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de um casal pelo crime de tortura contra um bebê de apenas 3 meses. A mulher e seu companheiro foram sentenciados a 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e a mãe perdeu o poder familiar sobre a criança. O bebê foi resgatado após familiares o levarem ao hospital, onde médicos identificaram fraturas, hematomas e lesões graves. O relator do caso, o desembargador Juscelino Batista, destacou que as provas periciais, testemunhais e fotográficas confirmaram os maus-tratos. A defesa não conseguiu justificar as agressões e os depoimentos reforçaram a gravidade da situação. O tribunal considerou a condenação incontestável, ressaltando que os responsáveis falharam em proteger a criança, um dever fundamental. A decisão reforça o compromisso do judiciário com a proteção de crianças e adolescentes, aplicando rigorosamente a lei em casos de violência infantil. A perda do poder familiar da mãe está fundamentada no Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a destituição do poder familiar em casos de violação grave aos direitos fundamentais da criança, como maus-tratos e negligência. O caso serve como um alerta sobre a importância da proteção infantil e a responsabilidade de familiares, sociedade e Estado em garantir o bem-estar das crianças. Bom, para o casal, além da pena de reclusão, fica a lição de que a justiça não tolera crimes desse tipo. Vamos para a próxima. Mãe acusou a escola nas redes sociais e agora vai ter que pagar indenização e se retratar. Cuidado com o tribunal nas redes sociais. Uma mãe do Distrito Federal foi condenada a pagar R$8 mil de indenização a uma escola e a publicar uma retratação pública após fazer acusações graves sem provas. Ela havia postado em grupos de redes sociais que a instituição era negligente com seu filho, gerando uma onda de críticas e até pedidos de fechamento da escola. A situação chegou a envolver a polícia e o conselho tutelar, mas as investigações concluíram que as alegações eram infundadas e tratavam de situações comuns do cotidiano infantil. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu que a mãe ultrapassou os limites da liberdade de expressão, ferindo a honra da escola. A decisão destacou que as publicações causaram um efeito dominó de comentários revoltados e pressões sem fundamento, configurando abuso de direito. Agora, além da indenização, a mãe terá que postar uma retratação nos mesmos grupos onde fez as acusações, e a publicação deverá permanecer visível por pelo menos 1 ano. Interessante, não é? Quem vai ajudar a gente hoje a compreender melhor sobre esse caso é a professora e advogada Caroline Boff. Ela é mestre em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. A liberdade de expressão, não obstante ser um direito fundamental, garantido pela Constituição Federal, possui limites. E nas redes sociais não é diferente. Esses limites existem e, mais do que nunca, diante da era digital que nos encontramos, precisam ser respeitados. Com o advento das redes sociais, tornou-se muito fácil expressar ideias, opiniões e críticas. Porém, essas manifestações não podem ocorrer de forma irrestrita. É preciso observar outros direitos igualmente fundamentais que não podem
ser violados. Não se pode ultrapassar o direito do outro. A expressão nas redes sociais, portanto, ela precisa de limites, como, por exemplo, não pode ser anônima, ou seja, precisa ter a identificação do autor, não pode ser injuriosa, difamatória ou caluniosa. A manifestação não pode ter um intuito de desrespeito à vida privada, à dignidade da pessoa humana, à intimidade, à honra do outro, ou ainda ter a intenção de propagar o ódio, subverter a ordem jurídica, o regime democrático, o bem-estar social. Logicamente que quem apresentar tais condutas terá consequências. Consequências cíveis, como indenização pecuniária pelo dano moral causado, ou seja, a pessoa que tiver seus direitos de personalidade violados pode ingressar judicialmente contra o ofensor, requerendo a reparação do dano moral sofrido através de uma indenização. E até mesmo na esfera penal, respondendo pelos crimes de injúria, difamação ou calúnia, que são crimes contra a honra punidos por lei e que podem ter penas elevadas, sobretudo quando cometidos na internet. Ainda que os crimes contra a honra necessitem, para que sejam configurados, de uma intenção específica e consciente de ofender alguém, é importante ter muita cautela em relação ao conteúdo das informações postadas e compartilhadas nas redes sociais. E essas limitações existem justamente para inibir danos de ordem moral e inibir possíveis crimes à honra, imagem, intimidade e à privacidade dos indivíduos. Muito bom, desse jeito ficou fácil de você entender como isso vai ser útil no seu dia a dia de prática jurídica. Bora para a próxima. Privatização de cemitérios em São Paulo. O STF dá prazo e revive o debate. O ministro Flávio Dino, do STF, deu mais 15 dias úteis para que os envolvidos no processo de privatização dos cemitérios de São Paulo se manifestem sobre uma nota técnica do Núcleo de Processos Estruturais Complexos, o NUPEC. O documento alerta para preços altos e abusivos praticados pelas concessionárias, apesar da estabilidade nos valores dos serviços. O ministro destacou que a questão vai além de um debate financeiro, afetando diretamente direitos fundamentais. Ele ressaltou a importância dos serviços funerários, que não podem ser tratados como um mero negócio, já que envolvem momentos delicados para as famílias. É espantoso reduzir isso a uma simples negociação, afirmou Dino. A ação, movida por um partido político, questiona as leis municipais que permitiram a privatização e acusa o processo de exploração comercial desenfreada. O impacto dos valores cobrados e o direito da população a um sepultamento digno estão em jogo. O caso reacende o debate sobre o equilíbrio entre gestão pública e privada em serviços essenciais, como os funerários, e a necessidade de transparência e justiça nos preços praticados. Em momentos tão sensíveis, o papel do Estado em garantir que esses serviços atendam às necessidades das famílias sem custos excessivos ou regras obscuras torna-se crucial. Esse debate sempre dá o que falar, hein? Viúva não herda a dívida do marido e banco leva puxão de orelha. A terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidiu que uma viúva não é responsável por dívidas contraídas apenas pelo marido falecido, mesmo que eles tivessem uma conta conjunta. O banco continuava descontando parcelas de um empréstimo feito exclusivamente pelo marido, mas os desembargadores deram razão à viúva, afirmando que apenas quem assina o contrato deve arcar com as obrigações financeiras. O relator do caso, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, destacou que uma conta conjunta compartilha saldos, não dívidas. O banco foi condenado a devolver os valores cobrados indevidamente, mas sem multa em dobro, já que não foi comprovada a má-fé. A decisão reforça que instituições financeiras não podem transferir dívidas de um titular falecido para o cônjuge sobrevivente, a menos que este tenha assumido a obrigação explicitamente. O caso serve como um alerta sobre os limites da responsabilidade financeira em contas conjuntas e a importância de analisar contratos com atenção. Além disso, o caso traz à tona também uma questão relevante. Dívidas pessoais, como empréstimos e financiamentos, não são automaticamente transferidas para herdeiros, a menos que tenham sido assumidas como coobrigados ou fiadores. Se houver herança, as dívidas podem ser quitadas com os bens deixados, mas apenas até o limite do valor herdado.
Se os bens forem insuficientes, a dívida é extinta e os credores não podem cobrar dos herdeiros. Portanto, é essencial entender os direitos e deveres envolvidos em situações como essa, evitando surpresas desagradáveis. Justiça liberta jovem preso injustamente por dívida de pensão. A Justiça do Distrito Federal libertou um jovem preso injustamente por não pagar pensão alimentícia. Com um detalhe surpreendente, ele nunca teve filhos e tinha apenas 12 anos quando o processo foi iniciado. A confusão começou lá em 2017 e só veio à tona durante a audiência de custódia, quando o advogado apontou o erro absurdo. O mandado de prisão havia sido emitido em Minas Gerais, mas a ação original era de São Paulo. Parece roteiro de filme, mas era a realidade. Graças à atuação da Defensoria Pública, que verificou os autos, ficou claro que Gustavo Ferreira não devia nada. O juiz mineiro reconheceu a falha e ordenou a sua libertação imediata. Em menos de 24 horas, o jovem foi solto e o caso foi encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça para apuração de uma possível fraude. O caso reforça a importância da audiência de custódia, que evita que injustiças como essa se perpetuem. Sem essa etapa, Gustavo poderia ter ficado preso por mais tempo por uma dívida que nunca existiu. A audiência de custódia, prevista na Lei 13.964/2019, pacote anticrime, é um procedimento essencial para garantir a legalidade da prisão e proteger os direitos do preso, incluindo a avaliação de abusos ou irregularidades. E falando em direito penal, não se esqueça, viu? A nossa newsletter temática, Criminal Letter, lançada recentemente, traz conteúdos exclusivos e práticos sobre o direito penal, toda quarta-feira, às 11 horas. E então, o que você achou das notícias de hoje? Alguma delas te surpreendeu ou trouxe uma nova perspectiva? Bom, eu espero que esse episódio tenha sido útil para você, trazendo informações e reflexões que podem enriquecer a sua prática no direito. E se prepara que na próxima semana a gente volta com mais análises aprofundadas, curiosidades imperdíveis e os principais destaques do universo do direito. Tem muita coisa boa vindo por aí, você não pode perder. Law Letter, sua dose diária de inteligência jurídica. Um bom fim de semana.